Boa noite, gente, tudo bem? Glória a Deus, é um prazer estar aqui. Eu me chamo Sérgio. Daqui a pouco a minha esposa vai se apresentar. Posso me apresentar agora? Então, você Eu fala. sou Luciana, olá gente, tudo bem? A gente é casado há 18 anos, fizemos 18 anos de casado agora no dia 9 de novembro, que passou. Somos pais de 2 meninos, o Dudu de 14 e o Dani de 8. Vai fazer 8, e é um prazer estar aqui. Realmente, como eu já ouvia falar muito do William, já comentava, porque nas nossas igrejas tem algumas conexões, né? A Aline até brincou, falou assim: meu Deus do céu, parece que todo mundo é parente de todo mundo. Que eu falei: aquela ali é a irmã da Cássia, que é a mulher do Tiago, que é parente do Jeff, que não sei o que, daí o Alan, enfim, todo mundo conectado. Então é um prazer, estar aqui. Como o William falou, a gente se conheceu, eu não digo que foi uma coincidência, porque Deus não trabalha com coincidência, né? Nós estávamos numa reunião de pastores e líderes, e quando ele falou com o Marcelo, eu estava no lado, e acabou que a gente se conectou ali no momento, e glória a Deus que estamos aqui hoje, e sei que Deus tem alguma coisa para nós muito especial. Meu coração está cheio de expectativa realmente por aquilo que Deus vai fazer, por aquilo que Deus vai falar. Eu fiz questão de convidar alguns queridos aí também da AME para estar com a gente, porque eu tenho certeza que vai ser uma noite onde Deus vai destravar destinos, uma noite onde Deus vai destravar a sua vida e o seu casamento para um novo nível de glória, um novo nível de entendimento do que Ele quer e o que Ele espera de você, amém? E eu queria que você, desde já, abrisse a palavra de Deus comigo em Marcos, no capítulo 11. Marcos 11. Glória a Deus. No versículo 12. Amém? Vamos lá, fala assim: a figueira seca e a purificação do templo. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso do templo, pelo templo. E o ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matá-lo, pois eles temiam, porque a multidão também estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse: tendes fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho com você. Nós vamos conversar aqui. Nós vamos dividir essa palavra mais ou menos em 2 partes distintas, feitas por 2 pessoas, mas vai ser benção, tá? Eu queria conversar com você nessa noite a respeito de árvore. Nós vamos falar sobre árvore, nós vamos falar sobre figueira, nós vamos falar sobre aquela árvore que Jesus viu,
aquela árvore que Jesus olhou, aquela árvore que chamou a atenção de Jesus, e quando a Bíblia nos ensina e nos fala que quando Jesus chega nela, só tinha folhas. E é interessante porque quando a gente fala de árvores, eu não sei qual é o conhecimento que você tem. Tem algumas árvores que elas têm folhas de características muito particulares, né? Por exemplo, se você enxergar uma bananeira, você consegue identificar a bananeira pelas folhas. Por exemplo, eu particularmente, se eu ver um pé de mamão, eu vou ver e eu vou saber que é um pé de mamão pelas folhas. Um coqueiro, uma palmeira. Enfim, árvore, ela tem muitas características. As árvores, elas têm muitas características dentro das suas folhas. E folhas são características particulares das árvores. Só que a gente entende que elas podem ter tamanhos, elas podem ter cores diferentes. As árvores, as folhas podem ser maiores ou menores, elas podem ser altas, elas podem ser baixas. Enfim, existe uma série de árvores com uma série de folhas, de uma série de características, de um monte de jeito, que dão um monte de fruto. E nesse contexto, no fim, todas são muito parecidas, elas têm um padrão, toda árvore precisa ter folhas. Uma árvore precisa ter essa característica como folha. E assim, eu queria falar para você que somos nós, casais. Nós temos características. Tem uns que são todos diferentes, como a gente falou das árvores, como a gente falou das folhas, mas os casais, muitas vezes, eles têm um mesmo padrão. Casal é casal. Casal é casal. E eu queria que você pensasse comigo, falando de árvores e falando de características, que você pensasse no padrão que hoje nós temos na sociedade quando se fala de casal. O que a sociedade hoje fala sobre casal? A sociedade fala, tem uma imagem, por mais que ela não seja tão escancarada e tão batida, mas existe uma imagem. Eu coloquei algumas coisas aqui conversando com a Lu. Por exemplo, primeira coisa que a gente pensa num casal normalmente precisa ter uma característica. Casal tem que ser bonito. É ou não é? Porque você, quando foi casar, você não foi casar com uma pessoa que você não achava bonita, certo? Terrível coisa é você, como Jacó, acordar no outro dia e se deparar com Léia. Eu sempre falei, terrível, eu falo para os meus filhos, eu falo sério, eu falo assim, casem com uma mulher bonita, porque senão vocês vão olhar todo dia e vão se arrepender, e aí vai ter um caminho de desgraça traçado. Então case com alguém que você acha bonito. E a sociedade, querendo ou não, desenha o casal bonito. A sociedade coloca que o casal precisa ser próspero, é ou não é? O casal precisa ser próspero. Tem aquela imagem do casal bonitinho, tem a imagem do casal próspero, sempre aquela imagem de perfeito, o casal que viaja, o casal que janta fora, o casal que passeia, o casal que posta foto, rindo, abraçadinho, olhando, selfie, beijinho, biquinho, papapá. A sociedade coloca para a gente padrão, como precisa ser um casal, de preferência que eles tenham filhos, e de preferência que seja um casalzinho, porque quem que não quer um casalzinho bonito? Uma menininha e um menininho, para suprir todas as carências emocionais. Eu lembro quando eu casei com a Lu, e depois de 4 anos ela ficou grávida, eu queria uma menina, de bate-pronto, porque eu dizia assim, eu quero uma menina, porque ela vai me lamber até o último respirar da minha vida. E aí Deus me deu 2 meninos, que lambem ela até o último respirar da vida dela. Começou a renúncia já nos filhos. Então, a gente começa a desenhar dentro da nossa mente, sabe, aquele bendito comercial de margarina, aquele bendito comercial de carro, né? O casalzinho atrás, todo mundo feliz, o papai dirigindo alegre, feliz, a mulher bonita do lado, estão indo viajar, só alegria. E esse é o padrão que o mundo imagina, que não tem problema, que nenhum pensa em nenhuma questão diferente a não ser feliz. E a questão é, não alcançaremos isso sem o Senhor. E na vida real não acontece bem assim. Na realidade, como a vida como ela é, as coisas não acontecem assim. Na vida real a gente se depara com situações e problemas e constrangimentos que a gente precisa lidar.
E muitas vezes, quando a gente entra no matrimônio, a gente não espera que isso vai acontecer e a gente não espera que vai ter que lidar com determinadas situações. E é sobre isso que a Lu vai falar um pouquinho com vocês. E de repente, essa família que é tão perfeita, né? Ela descobre que ela não é tão assim poderosa a ponto de evitar os problemas, né? Dentro de uma história de uma família, nós podemos ter histórias de abuso, histórias de traição, história de lutos, a perda de um filho, ou até filhos desviados, a falência, um desemprego. E é aí que você entra realmente no fight da luta mesmo ali no casamento, né? Aí que você mostra por que você casou. São nos primeiros momentos do casamento que você olha e vê assim, não é tão fácil assim. Né? Eu lembro que a nossa primeira briga foi, posso falar? A nossa primeira briga foi quem ia lavar roupa. E eu fiquei assim, eu quero voltar para minha casa do meu pai. E uma coisa tão ridícula assim, eu já titubeei, imagina em coisas mais sérias. Então, eu fiquei pensando assim, às vezes os casais vêm, né, trazer para nós situações que, por exemplo, quando você quer casar, você pensa assim, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E não está errado você querer ser feliz. O problema é que assim, a gente acha que vai ser lá o tempo inteiro. Lá. Muito feliz, né? Ou feliz para sempre. E na verdade não é bem assim. Né? Então, as nossas histórias, cada casal tem as suas histórias, cada casal tem as suas mazelas, né? São dores, muitas dores deixam marcas, às vezes deixam marca nos dois, às vezes deixam marca mais em um do que no outro. Mas, enfim, quando acontece alguma coisa ruim, ninguém consegue sair ileso, né? Quando acontece alguma coisa com o casal, sempre vai acabar machucando os dois. Por quê? Depois que você casou, você é um só. Então, não tem como assim, o marido sofrer e a mulher não sofrer. E não tem vice-versa, né? As dores deixam marcas, muitas vezes tentamos esquecer. Então, assim, tem muitos casais que a gente conhece, que às vezes vêm procurar a gente, que tenta não dizer o que aconteceu, ou tenta sentar em cima do problema, tenta esconder o problema. E isso a gente mesmo passou por uma situação no nosso casamento que teve que ser resolvida. E todo casal tem que resolver. Se é um luto, você tem que aprender a viver. Se é uma traição, você tem que aprender a viver, você tem que aprender a resolver. Se é um filho que está desviado, você tem que aprender a resolver. E como que se resolve? Se resolve juntos. Né? Nós precisamos, na verdade, muitas vezes a gente negocia. O que a gente faz? A gente coloca a nossa força, a nossa energia toda no trabalho, ou a gente coloca a nossa energia num empreendimento, ou nos negócios. Ou até como, quero ser a melhor mãe, agora a partir de agora o casamento está horrível, mas pelo menos eu vou ser a melhor mãe possível. E ele vai ser o melhor pai possível. E isso não resolve o problema. Né? Você vai trabalhar, vou ganhar mais, vou ser uma empreendedora, um empreendedor, mas isso não resolve o seu problema. E quando a gente começa a fazer isso, a gente coloca para baixo do tapete as histórias. Sabe aquelas histórias de família que ficam lá? Você descobre que aconteceu alguma coisa com a sua avó, com o seu avô. E muitas vezes isso te atinge como iniquidade. Né? Eu mesmo descobri coisas da minha família logo muito depois de muitas coisas terem acontecido comigo. E eu falei, nossa, se eu soubesse disso antes, eu tinha orado, tinha quebrado, Mas não, você vai deixando assim, aconteceu, ninguém me contou, eu fiquei sabendo, ouvi, era muito criança. E o que isso acontece? Isso faz com que nós sejamos árvores que só têm folhas. O Sérgio falou, né, das árvores que são conhecidas, e muitas vezes, muitas árvores a gente não conhece só olhando as folhas, a gente só conhece quando a gente vê os frutos. Então, a gente vê uma laranja, você tem um pé de laranja, ou se, para mim é igual, laranja e limão, pé é igual. Só vou saber se é laranja se eu ver a laranja, se eu vou ver se é limão, se eu ver o limão. E tem tantas outras que eu não conheço, um pé de pera, um pé de maçã, mas se eu olhar a maçã, eu vou saber que é uma macieira. E muitos de nós somos essa árvore que só tem folhas.
né? Somos bonitos, tem os filhos bonitos, como o Sérgio falou aqui, mas e os frutos? Onde estão os nossos frutos? Será que as pessoas veem em nós o fruto? Ou elas só veem uma árvore bonita que só mostra aparências, mas na verdade não tem frutos que realmente alimentem as pessoas? E como que nós podemos fazer para dar frutos? Como a gente pode fazer para resolver os problemas? Nós precisamos encarar, primeiro dizer assim, realmente nós temos um problema. Né? Às vezes a gente atende casais que o marido fala, não, a gente não tem problema. Daí a mulher fala, temos sim. Ou às vezes a mulher fala, a gente não tem problema. O marido fala, a gente tem sim. Então assim, encarar, sabe igual o viciado? Eu sou viciado? Eu tenho um problema e eu preciso de ajuda. Falar sobre os problemas. Muitas vezes, como eu falei, a gente senta em cima, né, do problema. Orar por eles. Falar sobre o problema quer dizer você procurar alguém que seja mais experiente, que possa te ajudar, para você falar, pedir ajuda, buscar ajuda, ou até confessar se precisar, alguma coisa assim. E resolver o problema. Né? O tempo não cura nada. Existe uma frase que diz que o tempo cura. O tempo vai passando, vai esquecendo, com o tempo esquece. E o tempo não cura nada. O que cura é resolver os problemas. E quanto mais a gente vai deixando, a gente pensa, não, mas agora que a gente está bem, eu não vou falar. Agora que a gente está legal, ela não vai me perdoar, ou ele não vai me perdoar. E acaba que isso vira uma doença que uma hora vem para fora. Uma hora deságua. Esses dias eu estava assistindo uma live de uma amiga nossa que é psicóloga, e ela falou que o corpo fala, né? Assim, a pessoa esconde, uma hora assim vai acabar saindo em uma doença ou em algum distúrbio, por exemplo, síndrome do pânico, ou alguma coisa assim. Vivemos os traumas do passado com dúvidas do presente e medo do futuro. E com isso a figueira seca. Quando nós somos árvores que só serve para aparência, nós acabamos esfriando. Sabe aquele casamento assim que vai definhando, e daí quando você vê estão separados e fala assim, mas como assim vocês se separaram? E daí você fala, não, mas isso aí já está de tempo, é muito tempo, já veio vindo, ninguém se separa assim de uma hora para outra, né? O amor vai esfriando, a comunicação vai ficando zero, já fica tempo sem se falar, vai acabando, daí você vai se acomodando e se conformando com o superficial. Cara, que terrível é viver no superficial. Tem gente que aceita viver o superficial para não ter que resolver. E é tão difícil isso, porque assim, eu sei que não é fácil resolver, não é fácil confessar pecado, não é fácil você ter que falar dos seus problemas, dos seus dilemas, das tentações que você passa, mas é muito pior quando você vive no raso, porque assim, você se priva de viver o profundo. Sabe aquela pessoa que sabe mergulhar, mas ela prefere ficar no rasinho com medo de se afogar? Muitos de nós fazemos isso no casamento. A gente tem medo de falar que ama, por quê? Porque se eu falar que eu amo ele, daí ele vai abusar de mim, daí ele vai pisar em cima de mim. E nos privamos de dizer o quanto a gente ama, e nos privamos de dizer o quanto a pessoa é importante. Comunicação ruim, sexo sem graça, uma vida sem admiração. Sabe, você teu marido vai falar em algum lugar e você está falando numa roda assim, o teu marido está falando, você está, meu Deus, que vergonha. Meu Deus, essa mulher não para de falar. Meu Deus. Sabe, eu acho que a gente tem que resgatar essas coisas, resgatar o amor. Por que você, quando alguém fala que quer separar, eu pergunto, o que você viu nele para casar com ele? O que você viu nela para casar com ela? Alguma coisa tem que ser, como o Sérgio falou, né? Tem que ser bonito, né, amor? Ou pelo menos é legal. Ele era legal. Nossa, quando a gente casou, ele era muito engraçado. Quando a gente casou, ela era muito extrovertida e aquilo me atraiu. Gente, alguma coisa fez vocês se casarem, né? Alguma coisa aconteceu, né? Não foi assim, alguém empurrou um para o outro e casou, né? Hoje em dia já passou dessa fase, né? De alguém arranjar o casamento para o outro.
Então, alguma coisa, até se você quiser lembrar, e o que tua mulher, o que você viu na tua mulher? O que você viu no teu marido? Por que a gente casou? O que deu na cabeça de casar? Né? O que aconteceu? Né? O bichinho mordeu os dois e vamos casar. Então, alguma coisa aconteceu e foi coisa boa, né? Não foi uma desgraça, foi uma bênção. Então, quando vocês casaram, teve uma história legal, teve uma história boa, né? Quando vocês tiveram filhos, teve algum motivo para ter filho. Não é só para procriar, é porque vocês se amam. Então, assim, se você de repente sente agora, não está mais tão como era antes, o que eu posso fazer? Não só falar, né? Não, esse homem aí vai ter que fazer assim para mim. Não. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer pelo meu marido? Ou o que eu, como marido, posso fazer para minha esposa para melhorar? Coisas ruins acontecem com pessoas boas também. Todos nós estamos no mar, né? E se a gente está no mar, é para a gente encarar as ondas. Então, se a gente resolveu um dia casar, espero que alguém falou para você no dia que você foi casar, né? Pensa bem, olha o que você vai fazer. Mas assim, tem coisas ruins, mas tem muitas coisas boas no casamento. Não é só desgraça também, né? A gente tem que viver uma vida lembrando do porquê que a gente casou. Faz 18 anos, mas eu lembro do Sérgio, eu lembro quando a gente era amigo, quanto ele era engraçado, quanto ele era legal. Né? Então, isso para mim me chamou muita atenção, além de bonito, né? Bonito. Então, eu vejo assim, hora de resgatar, sabe? Hora de resgatar coisas que a gente deixou lá para trás. Hora às vezes, de repente, veio o filho, veio o cansaço, veio aquele negócio, vamos viver para o filho. Uma hora o filho vai embora, e daí? Quantos casais, né, ficam com o ninho vazio lá? Foi embora os filhos, olham um para o outro e falam, e agora, minha velha, o que nós vamos fazer? E agora, meu velho, o que nós vamos fazer? E, gente, o que a gente queria falar para você aqui é bem profundo. Porque não existe nada pior do que ser raso. Não existe nada pior do que um casamentinho mais ou menos. Não existe nada pior. Eu estava preparando essa palavra e Deus me deu uma frase que eu comecei a dar risada sozinho. Pega essa. Quando Deus falou para mim assim: quem gosta de pessoas no raso é bombeiro. Quem gosta de pessoas no raso é bombeiro, porque nem não corre risco. De resto, ninguém gosta. Ninguém gosta, gente. Crianças, não sei, tem alguém aqui que não é casado? Glória a Deus. Ninguém gosta de um sexo mais ou meninho. Ninguém gosta. E eu vou falar uma coisa para você, mulher, e para você, homem. O seu cônjuge sabe quando você está mais ou meninho na hora do sexo. Talvez você tenta dar uma disfarçada, dar aquele sorrisinho sem graça, mas ele sabe quando você não está ali. Mas ele sabe, e ela também sabe quando não tem sentimento, quando não tem paixão, quando não tem fogo, quando não tem alegria, quando não tem prazer de estar ali. A mulher e o homem, vocês não falam um para o outro, mas vocês sentem quando vocês saem num lugar e não tá bom, e não está legal. Você acha que o teu marido fica injuriado, às vezes mal-humorado em casa, não conversa com você, está bravo, está azedo, mas vocês estão há 3, 4 semanas sem sexo, aí que homem que aguenta? Que homem que aguenta? E aí, só que daí, o que Deus tocou no meu coração, e é o que a gente está falando aqui para você, não é só por esse período sem sexo ou sem comunicação, mas é a razão pela qual isso acontece. A razão pela qual isso acontece, muitas vezes é isso que a Lu falou. Muitas vezes o nosso casamento não está legal porque tem coisas que ficaram embaixo do tapete que nos impede de ter prazer na relação. Muitas vezes eu e você somos a figueira. Sabe aquele casamentinho perfeito do Facebook, do Instagram? Só que quando Jesus chega perto de você, só tem folha. E sabe o que é mais importante? Porque a Bíblia fala assim, que não era tempo de ter figo. Então por que Jesus ficou bravo se ele sabia que ele ia chegar na planta e não teria figo? Não era para ter figo mesmo. Mas por que Jesus ficou bravo? Porque uma árvore, quando não é tempo de frutificar, ela não tem folha. O problema é que tinha folha. O problema é que tinha uma imagem que estava falando uma coisa que na verdade não tinha.
O problema eram as folhas que diziam assim: se você chegar aqui, você vai achar um fruto, porque árvore que não está em tempo de frutificar, ela não tem folha. Qual é a imagem que eu e você passamos na igreja? Qual é a imagem que eu e você passamos para a família? Qual é a imagem que eu e você passamos para os amigos? Qual é a imagem que eu e você passamos para os filhos? Porque eu oro, falo para Deus: Senhor, eu quero que os meus filhos casem, queiram casar, olhando o nosso casamento. Os meus filhos precisam casar olhando a nossa história, olhando a nossa vida, olhando a nossa história de restauração, de cura, orando, olhando o nosso ministério, mas mais do que isso, olhando a nossa vida em casa, olhando o pai e a mãe feliz, olhando o pai e a mãe sorrindo, olhando o pai e a mãe viajando junto, só os dois, para ter momentos só os dois, olhando o pai e a mãe saindo junto, para ter momentos só os dois. O teu filho, por mais grudento que ele seja, ele fica feliz quando ele vê você saindo, só vocês dois. Aí a mãe super protetora: mas nós vamos deixar onde? Mulher, esse homem quer sair sozinho com você, para ficar com você. Porque como a Lu falou, depois que casar, eu vejo a gente está com 18 anos de casado, o nosso maior está com 14, e se ele seguir o meu caminho, em nome de Jesus, com 20 para 21 ele vaza. Simples. E eu já oro para o outro chegar com 21, 22 e vazar também. Se eles vazarem, eu vou estar ali na casa dos 47, 48, o carrinho da minha montanha-russa da vida está subindo, irmão. Está subindo ainda. Pensa eu com 2 piá criados fora de casa, só eu e essa menina aqui. Nós vamos voar, filho. E é isso que você tem que pensar. Só que se as coisas estão mal resolvidas, o que fica? Fica 2 velhos que olham para o outro e dizem assim: e aí, vamos separar agora, porque agora a gente já criou os meninos. O lar que eles precisavam de referência, eles já tiveram. Cada um segue seu caminho, que é o que acontece na maioria das vezes. Ou sabe aquele casamento miguezinho, que cada um, não, agora cada um tem o seu quartinho, porque o pai tem as suas manias e a mãe tem as suas manias. Viveram na mesma cama 20 anos, agora que estão velhos, querem ficar um em cada quarto. Não consigo entender. Mas a gente não consegue entender porque por trás só existiam folhas. Por trás, quando as pessoas chegam, não tem fruto. E num casamento que não tem fruto, ninguém se alimenta. E quando ninguém se alimenta, a nossa história fica bonitinha só no Facebook, só no Instagram. E é só ali que fica bonito. Quantas vezes a gente dá risada, porque no começo eu me revoltava, agora eu já dou risada. Quantas vezes, às vezes eu olho as fotos do casal no Facebook, no Instagram, 1, 2 semanas depois eles pedem para ter um tempo com a gente, para conversar, que não está legal. Mas fala: mas meu Deus, há 1 semana estavam lá no Face, pintando para todo mundo que estava a coisa mais linda. O que acontece? Só folha. E aí Jesus chega e fala para eles: só folha. O propósito da árvore, gente, é dar fruto e não folha. E mais do que isso, muitas vezes eu e você estamos vivendo um casamentinho mais ou meninho, achando que a história acaba na gente. E aqui é um outro paradigma que eu quero romper com você nessa noite. A sua história de restauração, de cura no seu matrimônio, não acaba em você. Por que não acaba em você? Porque a Bíblia fala, no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso, até anotei aqui, no verso 18 e 19, fala que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Gente, pessoas precisam conhecer histórias de casais que deram certo. Pessoas precisam conhecer histórias de casamentos que foram restaurados no altar de Deus. Por mais que tiveram assédios morais, sexuais, abuso, por mais que tiveram adultério, traição, existe um Deus que nós pregamos que restaura todas as coisas por causa do amor. E é isso que eu vim trazer para você. Muitas vezes eu e você queremos a cura e a restauração no nosso casamento, queremos ter o fogo de Deus de novo na nossa relação, mas aí a gente sucumbe dentro da gente. Mas aí a gente se fecha dentro de casa e a gente diz assim: Deus me livre as crianças souberem do que aconteceu. Deus me livre se o vizinho, se a vizinha, se o fulano, se o beltrano souber do que aconteceu. Por quê? Se o nosso Salvador, o maior exemplo que ele deu foi baseado em realmente exposição.
Se a maior característica de Jesus foi se esvaziar a si mesmo ao ponto de vir a essa terra como homem e se expor a uma morte de cruz, como fala em Filipenses, por que eu e você precisamos guardar a nossa história às 7 chaves e Deus o livre se alguém souber? Existe algo que Deus precisa tirar da nossa vida: vergonha. Porque vergonha não serve para nada. Existe uma geração muito mais inteligente do que a minha e muito mais inteligente do que o meu pai e da minha mãe, que precisa olhar em mim e você, não feridas, mas cicatrizes. Uma geração disposta a abrir a sua vida e mostrar cicatrizes. Um dia eu fui ferido, mas hoje eu tenho uma cicatriz como meu Salvador, para mostrar que Ele vive e transforma histórias. Então eu e você nos prendemos, eu e você, depois que passamos por problema do casamento, seja adultério, seja traição, seja qualquer coisa aí, a gente se fecha, e aí a gente fala assim, vamos criar as crianças, que nem a Lu falou, vamos criar as crianças. É o que sobrou? Quem falou? Se Paulo, quando foi chamado no caminho de Damasco, tivesse desistido, ali naquele momento, após ali o profeta ter orado por ele e as escamas terem caído dos seus olhos e voltado a visão, ele dizer, obrigado, estou indo embora, sucesso na jornada. Não tínhamos praticamente o Novo Testamento em nossas mãos. Alguém que decide expor a sua vida, não para vergonha, mas expor a sua vida para glorificar aquele que o curou, esse está vivendo o seu propósito. Alguém que decide olhar para um casal em dificuldades no trabalho e dizer assim, vem cá, tem uma coisa que eu vivi que pode curar a sua vida como curou a minha: Jesus. Alguém que decide abrir a sua vida, alguém que decide falar dos seus problemas, alguém que decide abrir em pró de alguém. Tudo que você faz em pró de alguém é o que o Senhor está esperando de você. Tudo que você olha em pró de alguém, esse alguém está sofrendo por causa de um adultério, por causa de uma traição, então eu posso falar da minha vida e do que Deus fez, porque ele vai ser curado também, porque não é por aquilo que eu simplesmente vi, mas é por aquilo que eu realmente vivi. Eu e você precisamos chegar no momento da nossa vida, e todo mundo chega nessa hora. Se você quiser sair da mediunidade, para não dizer mediocridade, que também quer dizer médio, você precisa abrir. Abrir não para simplesmente ser curado e viver a intensidade do casamento, como nós falamos, mas abrir para ser canal de cura. Semana passada eu falava com um amigo meu, que Deus estava ministrando uma frase no meu coração. Deus falava assim, você precisa ser a resposta de oração de alguém. Você precisa ser a resposta de oração de alguém que está clamando. Você precisa. E esses dias eu atendi um cara e eu falei para ele assim, meu garoto, você precisa entender uma coisa, que porventura, pense que tem pessoas no mundo que estão esperando a sua manifestação para ser curada. Você já parou para pensar nisso? Que a sua manifestação sobre o que Deus quer fazer no seu casamento, ou fez no seu casamento, pode ser o canal que Deus quer usar para curar outro. E se você não se manifestar, o que acontece com esse casal? Nós precisamos ser árvores frutíferas. E como nós lemos nessa passagem, o nosso grande problema é que nós fazemos igualzinho quando Jesus chegou em Jerusalém e olhou os mercadores do templo. Nós negociamos porque nós não temos coragem de encarar a verdade. Negociamos com carreira, negociamos com dinheiro, negociamos com viagem, negociamos com imagem, negociamos com qualquer coisa que não seja a verdade. Por quê? Porque a gente tenta substituir a verdade. E você nunca, como a Lu falou, não vai encontrar plenitude nisso. Não vai, um ser humano só é pleno quando ele encontra o seu propósito. E talvez o seu propósito seja abrir a sua história para que alguém seja curado através de você. Só que hoje é um dia que eu e você precisamos entender que o processo não termina na sua cura, mas no seu testemunho.
Você não pode esquecer isso. O seu processo não termina na sua cura, mas termina no seu testemunho. Quando você abre para falar, quando você abre para dizer o que Deus fez, quando você manifesta a graça pela qual você foi salvo, a graça pela qual você foi curado, agora você é o canal que vai surgir de Deus e florar na vida de alguém. Só que nós estamos retendo. Olha para o casal aí, olha para a tua mulher e fala assim para ela assim, ó, água retida, fica barrenta, e só serve para dar bagre. Posso falar uma coisa? Você não foi chamado para ser poça, você foi chamada para ser rio. Amém. Rio, fala. E o seu propósito, ele tem que ser muito maior do que a sua reputação. Então, quando a gente começa a pensar só em nós, eu penso só em mim, o que vão achar de mim, o que vão pensar de mim, eu não estou manifestando a glória de Deus na terra. Então a gente fica pensando no eu, em mim, o que vão pensar em mim, na minha imagem, no meu segredo, e a gente deixa de viver o propósito de Deus. Aquilo como o Sérgio falou do Paulo, né? Se o Paulo tivesse ido para casa, amém, fui curado, amém, Deus, obrigado. Só que muitos de nós temos essas curas no casamento, ou até na vida mesmo, e a gente não fala. E as pessoas estão esperando isso, sabe? Às vezes, várias vezes a gente já ouviu frases assim, nossa, eu achei que vocês eram perfeitos, mas eu consigo ver, se você venceu essa situação, eu também vou conseguir. Então, isso para nós é muito maior do que só contar. A gente não conta só porque quer contar. A gente conta porque a gente sabe que alguém vai ser curado. E quando a gente ouve esses testemunhos, a gente dá glória a Deus, porque na verdade não é a minha história que importa, mas é a cura das pessoas que me importa. É onde isso vai chegar, é onde Deus vai lá dentro das pessoas, curando mesmo, sabe? Quando as pessoas veem que o líder, ou esse casal, ou aquele casal, é ser humano igual a ele. Então, assim, às vezes, né, na igreja se criou muito essa cultura do casal perfeito e tal, e daí quando você fala as suas dores e os seus dilemas, as pessoas falam, nossa, você também passa por isso, ou você já passou por isso. Uma vez um casal falou para nós assim, nossa, vocês estão vendo a gente aqui no começo, e vocês creem na nossa restauração porque vocês já veem o fim. E a gente falou, realmente, a gente já viveu isso e a gente já está no fim, a gente já viveu esse fim. E a gente crê que vocês também vão chegar lá. Então, hoje a gente vê esse casal, vê restaurado, vê ajudando outras pessoas. Isso é tão legal porque você vê assim, eles não ficaram água parada, eles simplesmente começaram a transbordar aquilo que eles receberam também de Deus. As pessoas não podem sair de perto de você com fome. Simples, para resumir a palavra numa frase. As pessoas não podem sair de perto de você com fome. Se as pessoas saem de perto de você com fome, é porque você não deu de comer. E é isso que Deus veio falar para você. Quantas pessoas têm passado por a sua vida, quantas pessoas têm entrado nessa igreja e estão saindo daqui com fome, porque elas estão esperando alguém que tenha ousadia de jogar para fora a sua vergonha, contar a sua história e as alimentarem. A gente trata de casal já faz algum tempo. Toda vez que a gente lida com um casal que se debate, e isso foi um tratamento para a gente, porque chegava o casal e se debatia, e eu não quero, e eu não vou, e eu não consigo, e não sei o quê. Quando nós contávamos a nossa história de restauração, em cima dentro do nosso matrimônio, de adultério, e que Deus nos restaurou e nos transformou, aí as pessoas abriam o coração e conseguiam entender. Até então, é como se elas não conseguissem entender. Elas não viam em nós a profundidade da dor delas. Elas não viam em nós a profundidade daquilo que elas estavam vivendo. Quando nós contávamos a nossa história, ela dizia, agora eu sei que você está falando, porque você sofreu igual a mim. Exatamente. E por sofrer igual a você, pelo passar pelo processo que você está passando, eu posso dizer para você, vai dar certo. Porque Deus não tem filhos prediletos. Vai dar certo. Então o que eu quero dizer para você é assim, está na hora da igreja se levantar e dizer assim, precisa haver manifestação dos filhos de Deus para a criação, que seja eu.
Deus, estão aqui as minhas cicatrizes para glorificarem o seu nome. É isso que Deus quer, e a partir do momento que você começa a abrir mão da sua vergonha, do seu direito, da sua justiça, Deus começa a acrescentar, porque isso é reino, e a Bíblia fala que quando nós fazemos o reino, as demais coisas são acrescentadas. O fogo para a sua casa volta, a paixão para o seu casamento volta, a alegria de estar junto volta, tudo volta, porque Ele recompensa aqueles que se abrem para o reino. Para o reino. A nossa vida é muito mais do que eu e você, do que você e a sua esposa, ir lá na sua casa, ou eu e a Lu. A nossa vida é propósito, a nossa vida é reino. E eu e você precisamos entender, o plano A de Deus chama-se família. A igreja nunca foi o plano A de Deus, a igreja foi o plano B. Plano A de Deus, Jardim do Éden, Adão e Eva. Plano A, lar. É lá onde as coisas acontecem. Eu tenho a maior convicção, e eu oro isso toda semana. Eu falo: Deus, eu tenho convicção que a cura para uma sociedade saudável chama-se família. A cura para a honestidade chama-se família. A cura para a corrupção chama-se família. A cura para o crime chama-se família. Tudo isso chama-se família, porque um filho e uma filha sustentado dentro de um lar onde tem palavra de Deus, ele não vai se corromper. O seu filho não vai querer comer na comida da Babilônia como Daniel, porque ele é bem alimentado em casa. Não é porque é uma questão de religiosidade. Um filho que é bem alimentado pelo pai e pela mãe na Bíblia, ele não vai se corromper no mundo. Você não precisa ter problema se você dá de comer para o seu filho. Nós precisamos entender o propósito. Nós precisamos entender que o propósito precisa ser completo. E só é completo quando sai da sua zona de conforto e começa a ser exposto para que o nome de Cristo seja glorificado. Está na hora de você decidir cuidar de alguém como alguém cuidou de você. Está na hora de você decidir cuidar de alguém, porque um dia alguém cuidou de você. Só que para isso acontecer, primeiro nós temos que tirar essa sujeira debaixo do tapete. Dizer: Deus está aqui. Nós decidimos continuar, nós decidimos entrar no processo, nós decidimos realmente entender o processo de cura e não parar na gente. Não parar. Os meus filhos e os seus filhos precisam de referência. Tem que ser a gente. Não tem que ser o youtuber, não tem que ser o pastor, não tem que ser o pregador, tem que ser o pai. Tem que ser a mãe. E nada melhor do que em casa eles olharem como é ser casado. Um dos nossos filhos, esses tempos atrás, falou assim: não vejo a hora de ser casado. Eu falei: glória a Deus, está vendo que o negócio é bom. Uma vez acho que foi o mais velho, né? Uma vez ele falou: pai, eu quero casar logo. Eu falei: por quê? Porque eu quero dormir sem camisa. Eu falei: nossa, você quer dormir sem camisa? Quer casar? Falei: faça essa conta direita aí, piá. Mas, brincadeiras à parte, a gente vê desejo de querer casar. Seus filhos querem casar olhando para o seu casamento? Pergunta difícil, né? Vale uma reflexão, vale uma análise. O que eu preciso fazer para que os meus filhos queiram casar, olhando para mim? É igual a igreja, é igual ao ministério. Teu filho não está querendo ir na igreja? Será que ele não quer ir na igreja porque ele olha o jeito que você vai? Aí ele fala: posso ser igual ao pai, eu fico em casa. São coisas que a gente precisa refletir. Se nós somos o espelho, o que nós estamos refletindo? Jesus quer que você mostre as cicatrizes. Quem entendeu isso? Amém? É hora de alguém se alimentar dos frutos que Deus produziu em você. Eu queria que você se colocasse em pé agora. Tem alguém aqui? Tem alguém? Cadê o
um talho ali, né? Vamos chamar o Davi ali, o tangedor. Gente, eu queria orar com você, mas antes eu queria que você tivesse a profundidade do que a gente está falando. A Bíblia fala nessa passagem que quando Jesus chegou nos mercadores do templo, eles negociavam. E o tipo de negócio que eles faziam era o seguinte: se chegasse alguém com algum animal para sacrificar no templo, ali aqueles religiosos davam uma olhada, e aqueles mercadores iam na pessoa e davam uma olhada no animal, porque o animal não podia ter defeito. E quando o animal tinha defeito, esses mercadores estavam ali na porta do templo fazendo o quê? Ei, vem cá, a tua ovelhinha aqui, ela não está bem perfeita, compra a minha aqui que está perfeita e deixa que eu fico com essa com defeito e dou fim nela para você. Só que chegava o outro, ele vendia a ovelha que ele tinha acabado de comprar. Eles negociavam com os sacrifícios. E a Bíblia fala que quando Jesus vê isso, ele chuta todas as coisas. E tem uma coisa que Jesus faz que mexe demais com a minha vida. Se você lê nos evangelhos, a Bíblia fala que ele, olhando aquilo, ele se indigna. E por que ele se indigna? Porque quando a família tinha dinheiro, ela levava um cordeirinho. Quando a família tinha dinheiro, levava um cabritinho. Quando a família tinha dinheiro, levava um animal bacana. Mas quando ela não tinha condição alguma de comprar esse tipo de animal, ela tinha que levar nem que fosse uma pombinha, porque era o animal mais barato, era o animal mais fácil de uma família adquirir para levar para o templo, para fazer o sacrifício. E a Bíblia fala que quando Jesus chega ali, ele chuta todas as coisas e ele abre a gaiola e ele libera os pombos. Jesus veio aqui hoje para abrir a gaiola da sua prisão e liberar o Espírito Santo sobre você. Profeticamente, Jesus veio aqui hoje para tirar você dessa jaula chamada mediocridade matrimonial. O Espírito Santo veio aqui hoje para tirar você desse lugarzinho mais homeninho e liberar o Espírito Santo que está preso dentro de você. Chega de dor, chega de angústia, chega de trauma, chega de ferida, chega de lamber isso há anos que está aí lambendo ferida. É hora do Espírito Santo sair para fora. É hora do Espírito Santo ser liberado a partir de você para alcançar outros. Chega de dizer não para o ministério, chega de dizer não para o discipulado, chega de dizer não para a liderança, chega de dizer não para cuidar de outros. O Senhor espera isso de você há muito tempo e você sabe. É tempo do Espírito Santo ser liberado nas nossas casas. É tempo do Espírito Santo ser liberado a partir do nosso casamento. É tempo do Espírito Santo ser liberado a partir da nossa aliança. Ele veio aqui hoje para dizer: é hora de você se posicionar, porque eu vim abrir a gaiola. Shekarabanaias. Nós vamos orar, nós vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Qual a resposta que você dá para Jesus? Só folhas? Ou você diz: Senhor, eu quero dar frutos, eu quero que o Senhor chegue em mim e veja que eu tenho algo para dar de comer a alguém, eu tenho algo para dar de comer a uma família, eu tenho algo para dar de comer a alguém que está em casa, eu tenho algo para dar de comer para aquele casal no meu trabalho, na faculdade, aonde eu estou inserido. Eu tenho algo, eu quero dar de comer. É muito mais do que um encontro de casais. É um destravar de destinos nessa noite para você. Chega de ter que pedir pelo amor de Deus para vir os casais na igreja. Meu Deus do céu, precisa estar cheio, porque a família é a resposta para a sociedade. Nós precisamos movimentar a terra, liberar o Espírito Santo. Enquanto os meus queridos aqui vão cantar, coloque a sua vida, o seu casamento diante de Deus. Se tem sujeira debaixo desse tapete, é hora de tratar isso. Procure seu pastor, procure seu discipulador, procure terapeuta. Faça alguma coisa, diga: eu não me conformo a viver no raso.
Eu não me conformo de viver de mediocridade, eu não me conformo no casamentinho mais ou meninho. Eu quero viver o fogo de Deus, eu quero viver o poder de Deus, eu quero viver o avivamento na minha casa. Chega de imagem, chega de folhas. Fale com Deus.